Olá a todos. Hoje nesta videoaula falaremos um pouquinho sobre o empirismo. Mais propriamente dito, falaremos um pouquinho sobre um filósofo chamado John Locke. E haja vista que John Locke foi um dos grandes defensores do empirismo. E para iniciarmos, vamos tentar entender, o conceito da palavra empirismo, o que significa a palavra empirismo, melhor dizendo, e que significa, essa palavrinha empirismo, uma palavrinha de origem grega, que significa experiência. Então, já de antemão, qual a tese que os empiristas eles defendem? Eles defendem a seguinte tese, que todas as nossas ideias são provenientes da experiência, são provenientes, em última instância, ela se dá por meio das nossas percepções sensoriais, que são os nossos sentidos, A visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição. Para os empiristas, não existem ideias inatas. Ou seja, o conceito de ideias inatas aqui são aquelas ideias que já estão na mente humana desde o nascimento. Tese esta defendida exatamente por René Descartes. E ali, para os empiristas, na nossa mente, ao nascermos, não existe absolutamente nada. A nossa mente vem como se fosse uma folha em branco. E através da experiência, através dos sentidos, dessa percepção sensorial, e depois através de uma reflexão, nós vamos adquirindo conhecimento, e essa folha em branco que é a nossa mente, ela começa a ser preenchida com os nossos conhecimentos. Então, é interessante analisarmos nesse sentido essa polêmica que se dá entre empiristas e racionalistas. E vamos tentar exatamente ver um pouquinho, de uma forma bem introdutória, desse grande filósofo aí, e dessa grande corrente filosófica que foi o empirismo. Existem alguns defensores do empirismo. Já na antiguidade, Aristóteles defendia, foi um dos grandes defensores do empirismo, ou seja, dessa experiência. E também na Idade Média, o nosso grande doutor São Tomás de Aquino, que também defendia o empirismo. Mas o empirismo, mesmo que nós estamos interessados, é o empirismo moderno, que ocorreu, melhor dizendo, durante ali o século XVII, e principalmente na Inglaterra. E nesse campo é importante salientarmos que na Inglaterra, no plano social, a burguesia conquistava cada vez mais um poder econômico, um poder político, um poder ideológico. Ou seja, que se dá exatamente através do fim do absolutismo monárquico, por exemplo, por meio da Revolução Gloriosa. Então, John Locke é de extrema importância para o nosso entendimento hoje. Então, voltemos a John Locke, um filósofo que nasce no ano de 1632 e morre exatamente no ano de 1704. E é de John Locke a seguinte frase, que nada vem à mente sem ter passado antes pelos sentidos. Ali reforça a ideia de que ao nascermos, a nossa mente é como se fosse um papel em branco. Ou seja, desprovida de qualquer ideia. Ou seja, aquela tábula rasa. Então nos cabe a pergunta, de onde provém o conhecimento que está na nossa mente, ou que está na mente humana, por exemplo? E John Locke, ele é categórico, ele afirma que o conhecimento ele provém exatamente da experiência.
E esse conhecimento, ele se dá de duas formas, de duas operações. Primeiro, ele se dá por meio da sensação. E nas palavras de John Locke, é por meio dos sentidos que leva para a mente as várias distintas percepções das coisas. Ou seja, a ideia de quente, a ideia de frio, a ideia de mole, a ideia de amargo, de doce. Tudo isso se dá exatamente por meio dessa percepção sensorial. O segundo passo é exatamente essa reflexão, essa combinação para que essas ideias, essas experiências, depois elas se tornem, por meio de uma reflexão, as ideias. E olha só o que John Locke ele fala exatamente em um dos seus livros, chamado O Ensaio acerca do Entendimento Humano. Ele fala o seguinte, abre aspas, afirmo que estas duas, sensação e reflexão, a saber, as coisas materiais externas, como objeto da sensação, e as operações de nossas próprias mentes, como objeto da reflexão, são, ao meu ver, os únicos dados originais dos quais as ideias derivam. Então, é importante termos isso em mente, porque nesse livro, O Ensaio acerca do Entendimento Humano, John Locke ele combate a doutrina cartesiana, que é exatamente essa doutrina das ideias inatas. Então, essas ideias que nós estamos falando, ou seja, esse conhecimento que ele é constituído por dois tipos de ideias, que é a sensação, que são as primeiras ideias que chegam à nossa mente por meio dos nossos sentidos, e a ideia de reflexão, que é exatamente essa associação, essa combinação das sensações por meio de reflexão, que daí nós temos o surgimento do pensamento, da crença, ou seja, é um sentido interno. John Locke também foi um grande crítico do absolutismo, ou seja, ele diz que é impossível, que não poderia existir um poder inato, ou seja, ali uma grande crítica ao absolutismo monárquico aí, ou de origem divina, que ele chega a questionar isso daí, E para John Locke, o poder, e principalmente o poder social, deveria exatamente nascer de um pacto entre as pessoas. Ou seja, as leis seriam estabelecidas pela própria comunidade. Ou seja, John Locke ele foi de extrema importância porque ele contribuiu para difundir os valores iluministas, que era exatamente o respeito pela liberdade individual, a expansão do sistema educacional, a questão da tolerância religiosa. Então, John Locke, a grosso modo, ele trabalha com essa visão, trabalha com essa temática, e que vai abrir um caminho para uma grande discussão. Obrigado.